Quem agarra mate come, é bicho papão, é valente como homem, o bicho papão. Fala galera do canal Paysandu Paixão Bicolor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal, beleza? Passaram-se 2 rodadas e a gente não fez nenhum vídeo e estamos voltando para continuar com os vídeos aqui no canal, beleza? Antes, já te peço para deixar o teu like, para te inscrever no canal e ajudar o canal Paysandu Paixão Bicolor. Bem, galera, Paysandu aí ainda com alguns problemas, mas o importante é que venceu o último jogo e aumentou a pontuação em busca da classificação. Mas a gente vê que o time deu uma decaída em alguns setores, principalmente na questão de armação e ataque, né? O time ficou um pouco preso. A questão de defesa continua mais ou menos estabilizada ali, não tem tanto problema, mas não tem tanta segurança também. Mas assim, é preciso nesta reta final que o Paysandu consiga manter o ritmo de jogo, não deixar o futebol cair muito, porque é reta final e a gente precisa de aí pelo menos de mais uma vitória e para garantir a vaga na próxima fase. A gente veio falar também sobre a questão do último repar, né? Que terminou empatado em 2-2 e muitas discussões, uns chamam de polêmicas, enfim, mas não vejo que foram polêmicas, mas na verdade foram erros que prejudicaram o Paysandu, erros que interferiram no resultado da partida, erros da arbitragem no caso, né, que interferiram diretamente no resultado da partida. Se não fossem os erros de arbitragem, o Paysandu poderia ter saído com certeza com a vitória. Mas aí o torcedor do rival disse, se não fossem os erros do Vinícius, o time também teria saído com a vitória, o rival teria saído com a vitória. Mas o problema não é esse aí é questão apenas de torcedor. O torcedor do lado de lá disse, se não fossem os erros do Vinícius, teriam saído com a vitória. Logicamente a gente pode entender porque o torcedor é passional, mas o que não dá para entender é que parte da imprensa achar que o resultado de Remo e Paysandu foi justo, um 2-2 justo. Eu não posso concordar que foi justo um placar onde houve interferência da arbitragem. Se eu acho que foi justo, eu estou sendo conivente, eu estou aceitando os erros do juiz contra o Paysandu. Por outro lado, ainda me referindo à parte da imprensa, quando esses erros acontecerem lá fora contra Remo ou contra o Paysandu, eles não podem reclamar, a arbitragem errou e prejudicou os nossos times, porque eles usam a seguinte situação: quando o time do norte vai jogar lá fora, o time do norte é prejudicado. Mas quando um juiz lá de fora vem aqui e prejudica um time daqui, ou qualquer que seja o time daqui, eles acham normal, acham que é justo. Então, eles não têm credibilidade para quando o Remo ou Paysandu for jogar lá fora e dizer, olha, o Remo ou Paysandu ou Tuna ou Castanhal ou qualquer outro time foi prejudicado pela arbitragem, é porque é time do norte. Não. É justo dizer que o resultado do jogo Paysandu e Remo foi justo? Claro que não. Porque se você diz que foi justo, você concorda com a arbitragem. Você concorda com os erros de arbitragem. Então não foi justo. Tem que ser coerente. Por que quando é aqui contra Remo ou contra Paysandu é justo, mas quando é fora não é justo? A imprensa, quando elogia demais, tem problema. A imprensa, quando critica demais, também tem problema. A gente precisa estar de olho no que é verdade e o que não é verdade. Precisa ter um equilíbrio nessa situação.
O que fizeram com o rival? A imprensa bateu no Bonamigo até desestruturar completamente o ambiente. O rival chegou até a 5ª posição, mas não estava bem. Não estava agradando a mídia. A fórmula de jogo, a forma de jogo que o Bonamigo colocava em campo. Hoje, o rival está lá, com possibilidade de até nem se classificar para a próxima fase. Derrubaram o Bonamigo, bateram tanto, desnortearam, acabaram com o grupo e depois, no dia do jogo contra o Altos, que o Remo perdeu o jogo e que o presidente demitiu o técnico em um vídeo, a imprensa correu e disse: olha, parece que os jogadores derrubaram o Bonamigo, parece que os jogadores não queriam mais o Bonamigo, fizeram corpo mole. Pelo amor de Deus, né? A mesma imprensa que cobrava e prejudicou o trabalho do Bonamigo, criticava demais o trabalho do Bonamigo, a mesma imprensa indicou nomes para o Remo. Ela indicou Humberto Luz, ela indicou o Mozart, ela indicou o Eduardo Batista. Mas ficou frustrada com a contratação do Guzmão, Gerson Guzmão, que estava no Botafogo. E agora já está começando também a criar problemas, dizer que não era o técnico ideal para o clube do Remo, papapá, essas coisas todas aí. Atenção, porque o Paysandu, a gente está vendo que o Paysandu está numa situação que não está equilibrada. O Paysandu vem jogando no limite. A gente vai alcançar a classificação com certeza, mas precisa melhorar para a próxima fase. A gente teve uma queda do rendimento, o Paysandu teve uma queda de rendimento e precisa voltar ao nível que estava jogando as primeiras rodadas do campeonato da Série C. Mas olho aberto e ouvido atento no que a imprensa vai falar. Eles estão frustrados com a situação do clube do Remo. Eles indicaram o técnico e o Remo não contratou o técnico indicado. Eles estão frustrados. Eles acharam justo o resultado do Repá pelo fato de o Vinícius ter falhado nos gols, que não é problema do Paysandu. E as falhas da arbitragem foram dadas como justas. O Remo ganhou o Mirassol, que era o líder, que ainda é o líder, e ganhou do Campinense com 4-0. O Remo está muito bem. O Remo está agora sim, tá? Mas quando perdia um jogo ou quando fazia um empate, o resultado de empate, não prestava. O elenco do Remo é o melhor elenco da Série C. Hoje não é mais. A imprensa mesmo diz que precisa dispensar jogadores. É esse tipo de coisa que eu falo. Elogiar demais ou criticar demais tem problema. Existe alguma coisa por trás do discurso. Outra coisa é a diretoria do Paysandu ficar atenta na questão de arbitragem. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, e isso é recorrente contra o Paysandu. Eu devo lembrar da seguinte situação. Do jogo contra o Náutico, que repercutiu nacionalmente a situação, e que praticamente todo mundo achou que a arbitragem errou. Uma outra situação. O jogo contra o Manaus numa Copa Verde, que a bola bateu na trave e o juiz deu gol. A bola bateu na trave e foi para frente, uns 3 metros para frente do gol. O juiz deu o gol e prejudicou o Paysandu. Neste campeonato da Série C de 2022, já tivemos vários lances que prejudicaram o Paysandu. O Paysandu já sofreu 5 gols de pênalti, se eu não estou enganado, foram 5 gols de pênalti. 3 deles praticamente inexistentes. O pênalti contra o Remo, pênalti contra o Ipiranga, pênalti contra o São José. Então, é preciso estar atento a essas questões de arbitragem, porque a gente vê que está causando prejuízo ao time. Entendeu? Vamos ficar atento a isso. A próxima rodada chega aí. A gente vai estar praticamente de olho numa segunda fase, mas ainda precisa consolidar essa classificação
e depois pensar na segunda fase para poder ir para o quadrangular com força total, força máxima, a torcida apoiando, abraçando a causa, que a gente vai conseguir o acesso para a Série B. Aqui é Paysandu, Paixão Bicolor. Quem agarra, mata e come. É bicho papão, é valente como homem. O bicho papão.